Entro. Ok, nossa última parte, nós vamos tratar de dons de sinais. E eu quero então começar lendo uma porção da Bíblia com você. Vou pedir para você abrir comigo em 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler versos 9, 10, 28 e depois vamos ler um bom trecho do capítulo 14 de 1 Coríntios. Ontem, quando nós tivemos as outras partes, nós lemos 1 Pedro, lemos Efésios, lemos Romanos. E hoje vamos ler 1 Coríntios. Eu estou cobrindo dessa forma as diferentes listas, ou os diferentes textos da Bíblia que falam de dons espirituais. 1 Coríntios 12, então. Versos 9 e 10, depois verso 28. E depois a gente vai para o capítulo 14. Diz assim, ó. Verso 9 e 10. Há outro no mesmo espírito a fé, há outro no mesmo espírito dons de curar, há outro operações de milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há um variedade de línguas e há outro capacidade para interpretá-las. Uma lista semelhante é trazida lá no versículo 28, diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. E agora o capítulo 14, a partir do verso 1, vou pedir para você acompanhar a leitura dos primeiros 25 versos. Então 1 Coríntios 14, de 1 a 25. Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, mas muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles contudo sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que fareis, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Visto que não entendes o que dizes. Visto que não entendes o que dizes, porque tu de fato dás bem graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido, por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Ok, então deixa eu explicar que nós vamos tratar desses dons citados no capítulo 12.
curas, operação de milagres, línguas, interpretação de línguas. E eu vou focar mais em línguas e interpretação de línguas, porque Paulo trata muito disso na epístola, e é importante nós entendermos algumas das lições trazidas pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Vamos lá. Então, os dons de 1 Coríntios, capítulo 12, que são chamados de dons de sinais. Deixa eu explicá-los rapidamente, e depois a gente vai entrar em em algumas considerações gerais sobre os dons de sinais. Primeiro, lá fala de dons de curar. Lá no versículo 9, fala de dons de curar, não dom de curar. Então, passa a ideia de que existe não só mais do que um, mas talvez diferentes tipos de cura. Eu coloquei aí no slide que ele é colocado no plural, provavelmente porque é possível que dons de curar se referissem a não só cura física, mas também emocional, espiritual. Então, por exemplo, se alguém fosse curado de algumas angústias, ou se fosse expelido o demônio dele, isso talvez estivesse envolvido dentro do chamado dons de curar. Então, eu estou aqui conjecturando em cima da ideia de que há mais do que um. Paulo está falando não só de um, mas de vários dons. Então, por isso, alguns estudiosos entendem que são tipos diferentes de curas. Quando a gente fala desses tipos diferentes de curas, eu tenho que lembrar alguma coisa a você. Os nossos males, principalmente os físicos, são consequências da queda, da desobediência do primeiro homem, Adão. E com isso veio maldição sobre este mundo, e esse mundo maldito então está sujeito a enfermidades. Quando Jesus Cristo curou o cego de nascença, perguntaram para ele assim: quem é que pecou para que ele tivesse essa cegueira? Foi ele ou foi o seu pai? E aí Jesus falou: nenhum dos dois. Por quê? Não é, nossas doenças, nossos problemas não são necessariamente consequência do nosso erro individual. Eles fazem parte de uma vida amaldiçoada por Deus por causa do nosso pecado. Então nós temos doenças, e doenças não são necessariamente maldição por causa de um erro pessoal. É bom a gente dizer isso, porque na cabeça de muitos evangélicos, essa maldição às vezes é por causa de algum erro seu. Eles acham assim, tem alguns até que têm medo de revelar que estão doentes, porque acham que isso é sinônimo de que sua fé está fraca, ou que tem algum problema pessoal deles. Esse entendimento é completamente antibíblico. Jesus falou que aquele cego de nascença era cego para que fosse manifesta a glória de Deus na vida dele. Então Jesus não tratou isso como sendo algo ruim, mas algo que traria a glória de Deus à vida dele. Mas uma coisa eu preciso dizer a mais sobre essa ideia de dons de curar, até porque muitas pessoas alegam ter esse dom e até fazem uma espécie de show, em que você marca o dia e a hora de fazer cura. Eu quero lembrar vocês que curas, quando elas foram exercidas por apóstolos, homens de Deus, lá no Novo Testamento, ela não era quando você quisesse. Sempre dependia da graça de Deus. Por exemplo, Paulo era um homem que tinha problemas de saúde, e ele não consegue se livrar dos seus problemas de saúde, embora Deus tenha dado a ele condições de ser instrumento da cura de outras pessoas. Mesma coisa de Pedro. Você lembra que Jesus Cristo, ele vai lá e diminui a febre da sogra de Pedro? Mas Pedro é aquele que diz para o coxo na frente do templo: anda. Mas Pedro, por que você não curou a sogra? Porque dons de curar não eram, não tem nada a ver com preconceito, hein? Não é porque era sogra não, porque Jesus curou. Tá? Então que fique bem claro aqui que não é nenhuma indisposição para com a sogra. Mas entenda bem aqui a lição que eu estou tentando trazer. Quem teve a habilidade de fazer isso no passado, não fez quando queria, e não fez show disso. Deus tornou isso possível em ocasiões especiais, mas houve um momento em que eles não curaram. Por exemplo, Paulo tinha condições de curar, e ele escreve para Timóteo: cuida da tua enfermidade. Timóteo tinha uma enfermidade e Paulo fala para ele tomar remédio. Ele fala: toma vinho, que naquele contexto era algo que iria trazer alívio aos seus problemas estomacais. Então,
Meu ponto é destacar que essa ideia de nós marcarmos e demonstrarmos poder, e a parte mais triste disso tudo, que se evidencia no meio de igrejas evangélicas, é que quando eles falam que tem poder para curar, e a pessoa não se vê curada, quem é que é culpado? A pessoa doente, porque diz que ela não teve fé o suficiente. Então agora presta atenção, porque esse ensino é importante. No Novo Testamento, cura não depende da fé de quem precisa, mas do poder do Deus doador. Teve momentos em que Jesus curou até quem não mostrou fé genuína. Você vai dizer assim, pastor, mas tem várias vezes que Jesus falou assim, vai, a tua fé te salvou. Mas esses eram aqueles que não só foram curados por Jesus Cristo, mas sua vida foi transformada por eles, porque eles se tornavam discípulos de Jesus em seguida. Jesus não expelia demônios de alguém e depois a pessoa voltava a servir o diabo. Quando Jesus Cristo libertou essas pessoas, elas passaram a seguir a Jesus verdadeiramente. E se tornaram discípulas de Jesus. Mas teve momentos, por exemplo, na cura dos 10 leprosos. Você lembra que Jesus cura os 10 e só volta um e é estrangeiro, samaritano. Está lá em Lucas capítulo 17. E aí Jesus falou assim, mas espera aí, não eram 10? E por que só um veio agradecer? O que a gente tira de lição desse texto? De que Jesus curou pessoas que não demonstraram necessariamente uma devoção e uma gratidão para com Cristo Jesus. Talvez não fossem nem salvas. Agora, por que eu estou dizendo isso? Presta atenção, porque isso é importante. Curas no Novo Testamento não dependiam de quanto a pessoa cria. Tem inclusive uma história muito bonita em que alguém fala assim para Jesus, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Quer dizer, eu creio, mas minha fé é desse tamanhozinho. Isso não é impeditivo para Jesus dizer, não, por favor, melhora essa fé, né? Não é assim que ele fala. O Senhor Jesus tinha misericórdia de gente fraca, inclusive fraca na fé. Então, eu quero que a gente aprenda esse princípio, para nós nunca engolirmos a mentira de pessoas que se dizem curandeiros em nome de Jesus e depois culpam os fiéis porque não são curados. Isso está em contradição com as Escrituras. Não era baseado na fé do enfermo, mas na vontade de Deus fazê-lo. Os homens que fizeram isso sempre fizeram em conformidade com a vontade de Deus. Próximo dom de curar, estou fazendo resumos rápidos aqui. É listado como operações de milagres. E aqui é realização de coisas sobrenaturais. O Senhor Jesus transformou a água em vinho, multiplicou pães. Esses foram milagres que o Senhor Jesus fez. E Paulo lista operações de milagres, mas curiosamente, esse é um milagre que não tem sido reivindicado por muita gente hoje em dia. Muitos supostos líderes, pastores, apóstolos, qualquer o título que eles queiram dar para si mesmos, eles se dizem portadores de curas, mas pouca gente tem a coragem de se dizer apto a realizar milagres. E eu acho que existe uma razão para isso. Cura você até pode simular, milagre é mais difícil. Esse não é um dom fácil de ser dissimulado. Em cura existe muito subjetivismo, mas em milagre não. Ou você vê ou você não vê. Ou acontece ou não acontece. E essa é uma lição para a gente compreender que pessoas do engano muitas vezes querem fazer coisas para impressionar os outros, mas eles normalmente só fazem aquilo que consegue ser mascarado. Aí você vai dizer assim, pastor, mas eu já vi gente fazer coisas extraordinárias. E eu não desacredito que você tenha visto. Eu já vi gente fazer coisas assim miraculosas. E eu não estou dizendo que você não viu. Mas é bom lembrar que na Escritura, fazer o miraculoso não é uma ação somente divina. Mateus 24 fala que nos últimos tempos, e nos últimos tempos não é só lá na frente, é agora. Satanás tentaria levar as pessoas ao engano mediante sinais e prodígios, para enganar, se possível, os eleitos de Deus. Então, sinais sempre foram uma atuação, coisas espetaculares sempre foram uma atuação, não só em âmbito divino, mas até com a atuação do inimigo. Portanto, eu só estou dando uma introdução inicial para você entender o que eles significavam.
Nós vamos falar daqui a pouco de línguas, então eu não vou explicar agora, e interpretação de línguas. O que eu quero com esse panorama inicial é chamar a sua atenção do seguinte: por que eles são chamados dons de sinais? Eu não sou o único, eu estou aprendendo com outros ao fazer isso, mas eu acho que é uma boa classificação chamá-los de sinais. Por quê? Tem uma lição aqui. Esses dons, eles normalmente não são fins em si mesmos. Eles são algo que aponta para outra coisa. Por isso que eles são chamados de dons de sinais. Eles não deveriam estar presentes só para alguém falar assim: uau, ó, essa igreja tem poder. Isso era sempre para apontar para outra coisa, sempre para levar as pessoas a olhar para outra coisa. Então eu quero dar exemplo disso. Olha só, presta atenção que tem muita coisa nesse slide, eu vou explicar devagarzinho. Apontavam para uma mensagem e para o seu mensageiro. Lá em João capítulo 20, João fala assim: Jesus Cristo fez muitos outros sinais que, se eu fosse registrar, dariam livros que não caberiam no mundo inteiro. Mas estes foram registrados para que vocês creiam que Ele é Filho de Deus. Então presta atenção. Os sinais que João registrou, não é para você falar assim: ó, Jesus é o cara. É para apontar para quem Ele é e o que Ele veio falar. Para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e veio salvar as pessoas. Então em João capítulo 20, o próprio evangelista João está dizendo que sinais não eram um fim em si mesmo, mas é para as pessoas olharem para Jesus Cristo e ouvirem a sua mensagem. Curas e milagres são tratados como credenciais do apostolado. Depois que Jesus Cristo subiu aos céus e ficou assentado à destra de Deus, os apóstolos receberam sinais e prodígios para poder continuar essa mensagem extraordinária. Seria mais ou menos o seguinte, presta atenção nessa história. Imagina que um homem chamado Jonas, isso aconteceu, é convocado por Deus para falar numa cidade estrangeira de um Deus que nunca ouviram falar, que está dizendo para eles que eles vão ser julgados. Quem é que vai dar ouvidos para um profeta? Então o que Deus faz? Presta atenção. Deus faz algo extraordinário acontecer com Jonas, para que isso seja um sinal para os ninivitas. Jesus fala disso. Por que Jonas é um sinal para os ninivitas? É para que as pessoas deem ouvido ao que ele tem a falar. Portanto, o sinal nunca é um fim em si mesmo. Ele aponta para outra coisa. E Jonas, tendo sido engolido pelo peixe, depois vomitado, talvez trazendo as marcas no corpo de uma sobrevivência espetacular, ele vai ser um sinal para as pessoas ouvirem a mensagem de Deus. Essa é a ideia de sinal, é por isso que esses sinais e prodígios são chamados de credenciais do apostolado. Abre em 2 Coríntios 12, por favor, que é esse texto primeiro aí. Esse primeiro já é suficiente. Tem outros, mas esse já é suficiente para a gente entender a ideia. Olha o que Paulo fala. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que quando ele ia falar do evangelho para pessoas, as pessoas não davam crédito a ele. Deus muitas vezes permitia que ele fosse capaz de realizar sinais e prodígios, feitos miraculosos, para que as pessoas dissessem: nós temos que ouvir essa pessoa. Agora você vai lembrar de algumas histórias do Novo Testamento e ver como nem sempre as pessoas entendiam direito. Por exemplo, quando Paulo e Barnabé faziam alguma coisa espetacular, eles chamavam de deuses. Os deuses estão entre nós. Aí Paulo rasga as vestes e fala assim: não, eu sou um homem igual a vocês, mas eu vim falar de um Deus. Então o que Paulo estava querendo ensiná-los? De que quando algumas coisas extraordinárias aconteciam, é para que as pessoas ouvissem o que eles têm a falar. Então os sinais não eram um fim em si mesmo, eram para apontar para a mensagem apostólica. Por isso que Paulo disse: olha, vocês têm desprezado o meu apostolado, mas eu tenho as credenciais do apostolado. Esses dons, portanto, de milagres, de curas, eles foram mostrados pelos apóstolos para que isso confirmasse o chamado deles e a sua mensagem. Tais dons espetaculares eram pontes que conduziram cristãos da dependência do visível para o invisível. Deixa eu falar dessa frase, que essa frase é muito rica. Tem momentos em que Deus teve que ensinar as pessoas que elas não podiam mais depender do visível.
Quantas vezes nós ouvimos pessoas falando assim: ah, se Deus quer que eu creia nele, então que ele se mostre, que ele, traga um sinal. Quando Jesus foi testado desse jeito, ele fala assim: geração incrédula, não vos darei sinal nenhum, a não ser o sinal de Jonas, que era a sua ressurreição. E por que Jesus disse isso? Porque ele disse assim: olha, muita gente viu muito menos e creu. Vocês já viram muita coisa, não peçam mais um sinal. Jesus está tentando mostrar a eles que eles não podiam depender de elementos visíveis. Eles tinham que crer nesse Deus, mesmo que a atuação desse Deus fosse invisível. Por quê? Porque Jesus era quem estava encarnando e tornando essas coisas visíveis. Você quer mais? Você quer mais? Jesus então está repreendendo as pessoas por dependerem daquilo que é visível. Mesma coisa acontece naquela parábola de Lázaro e do rico. Lembra que o rico morre, vai para um lugar de tormento e ele pede para Abraão mandar alguém de volta. Aí Jesus falou: nada disso, eles têm a lei e os profetas. Eles têm Moisés e os profetas, eles têm a Bíblia. Eles podem ler e aprender. Aí o rico fala: mas não, se alguém for dos mortos, eu tenho certeza que eles vão crer. Sinais, tá. Jesus falou: se eles não creem com Moisés e os profetas, eles não crerão nem que alguém ressuscite dentre os mortos. Olha o que Jesus está ensinando. Que diferente do que as pessoas pensam aí fora, quando homens de Deus no passado fizeram sinais, não era showzinho. Eram para que as pessoas dessem atenção, ouvidos, para aquilo que ia ser comunicado como mensagem do Evangelho. Eram apenas para isso, eram sinais. Deus quer que andemos por fé, não por vista. Então, dons de sinais são porque são dons que eram meios para outras coisas, não fins em si mesmos. Agora, uma pergunta importante. Sinais garantem fé? E aqui vem uma constatação triste. Milagres foram uma exceção na história bíblica. Isso aqui é uma coisa que pouca gente sabe, pouca gente presta atenção nisso. Não tiveram milagres o tempo todo. Muita gente fiel a Deus nunca fez milagre. Gente considerada pai da fé nunca fez milagre. O homem segundo o coração de Deus nunca fez milagre. Isaías, Jeremias, gente crente nunca fizeram milagres. Por quê? Porque milagres eles ocorreram só em 3 períodos da história bíblica. Portanto, eles não são um padrão e nem um dom para acontecer em todo o tempo, tá? Porque eles tiveram períodos longos entre um e outro. Nós vemos 3 períodos na Bíblia: Moisés e Josué. É nesse tempo em que Deus está fazendo o povo atentar para a mensagem de Moisés. Presta atenção, Moisés é o primeiro escritor bíblico. É quem escreve os primeiros livros da Bíblia. Para as pessoas começarem a olhar para esse livro que Moisés está escrevendo, então Deus permite que ele e Josué sejam instrumentos dos primeiros sinais miraculosos. Então é por isso que Mar Vermelho se abre, é por isso que cai pão do céu, é por isso que jorra água da pedra e sinais desse tipo. É por isso que muralha cai quando se toca a trombeta. Sinais dessa natureza aconteceram com Moisés e com Josué. Depois com Elias e Eliseu. Foram 2 profetas que no reino do norte, no reino de Israel, realizaram vários milagres. Machado flutuou, gente morreu, gente foi ressuscitada e coisas extraordinárias aconteceram. E o terceiro e último momento foi de Jesus e dos apóstolos. Por que é importante eu dizer isso? A maioria dos crentes que anseia ver essas coisas, olham para Jesus e os apóstolos e acham que isso tem que ser norma para o resto da história da igreja. Mas na verdade nunca foi norma na história bíblica, só aconteceu 3 vezes. E a parte mais triste, sabe qual é que é? Foram 3 períodos de grande incredulidade. Não foram períodos de romper em fé. Não. Nada disso. Foram períodos de grande incredulidade. Moisés e Josué, com tudo que eles faziam, as pessoas criam. Reclamavam: mas saímos do Egito, lá a gente tinha uma coisa boa. Agora aqui não ia passar fome, comer esse biscoitinho, esse pãozinho o tempo todo. Reclamavam, murmuração constante, falta de fé. Nos trouxe aqui na hora que eles estavam no Mar Vermelho, nos trouxe aqui para sermos mortos aqui. Quer dizer, depois de todas as 10 pragas que Deus fez, mostrando o seu poder, eles ainda não acreditam. Mesma coisa com Elias e Eliseu. Elias e Eliseu foram extraordinários em termos daquilo que eles fizeram.
Você entenderia, nossa, esse povo deve ter consagrado ao Senhor. Nada. Foi o povinho mais difícil, um dos mais difíceis da história bíblica. Foi um período de grande incredulidade lá no Reino do Norte. E Jesus e os apóstolos, a gente tem aquela impressão de que as pessoas viram e creram. Lembra que Jesus andava com multidões ao seu redor enquanto fazia sinais. Mas quando ele foi crucificado, onde estava essa multidão? Não pense que foi um período de grande fé. Pelo contrário, essa multidão, ó. Importante você entender isso. Então, diferente do que as pessoas têm dito por aí, eles não são coisas que têm fortalecido a vida da igreja. Normalmente quem vai atrás dessas coisas não quer viver por fé, quer viver por vista, que é show. E é por isso importante a gente olhar para a história bíblica e entender o que eles foram. Eles foram sinais que despertaram as pessoas para ouvir a mensagem daqueles que estavam escrevendo verdades bíblicas, mas não necessariamente para elas serem fortalecidas na fé. Obras espetaculares, como eu já falei, também são usadas por Satanás. Não são dons, porque não edificam, mas quando elas são usadas pelo inimigo, é para, se possível, enganar os eleitos. Está lá em Mateus 24:24. Então, eu quero concluir essa primeira parte, antes de eu entrar em línguas que eu não tratei, falando de curas e milagres, para dizer que tem muita coisa sendo feita de maneira errada no nosso meio, porque não olham para as Escrituras e pelo padrão que a Escritura estabelece. Não é verdade que em todo período houve realizações dessa natureza. Não é que Deus não possa fazer milagres, mas que Deus tenha que usar pessoas para ser instrumento do miraculoso. Então presta atenção, para na hora das perguntas você não fazer uma pergunta de quem não prestou atenção, de quem não ouviu. Eu não estou dizendo que Deus não faça milagres. Eu creio que Ele sempre fez, em todo o período da história bíblica, e hoje Ele tem mostrado o seu poder. Mas nunca foi uma norma na história da Bíblia que Ele usasse pessoas para fazer coisas extraordinárias. Nunca foi uma norma. Nós aqui, nós evangélicos principalmente, é que tomamos isso para nós, como sendo uma norma, mas nunca foi uma norma. Foi dado em períodos exclusivos para cumprir propósitos exclusivos. Mas, vamos entrar naquele que normalmente dá mais confusão. E o dom de línguas? Pastor, eu queria saber, porque como é que funciona esse negócio? Então agora nós vamos tratar do dom de línguas, porque normalmente esse é aquele mais aclamado. E é curioso, né, que Deus foi tão bondoso de fazer Paulo escrever 1 Coríntios. Porque não é só na nossa época, ou no último século, principalmente com o advento do movimento carismático, que esse dom ganhou destaque. Ele já foi destaque lá na cidade de Corinto. Tanto foi destaque que Paulo gasta um tempo humilhando as pessoas que se orgulhavam desse dom. Você deve ter percebido na leitura de 1 Coríntios 14 principalmente, que Paulo fala o tempo todo, você está aí orgulhoso de você falar em línguas? Muito melhor se você falar 5 palavras na nossa língua. Muito melhor que você fosse um profeta antes do que alguém que fala em línguas. Então, Paulo não está dizendo para os de Corinto que línguas não tinham propósito nenhum. Ele estava tentando mostrar que aqueles que gostavam do espetacular tinham perdido de vista o mais importante, a edificação do povo. Tinham perdido de vista. É isso que ele estava ensinando. Vocês perderam de vista a edificação do povo. Vocês estão atrás do espetacular. Vocês estão atrás do extraordinário. Então Paulo vai ensinar algumas coisas sobre línguas. E eu quero então, eu tenho 4 grandes pontos sobre dons de línguas para a gente diferenciar daquilo que às vezes tem sido dito aí fora sobre o que é dom de línguas, tá? 4 grandes pontos, então eu vou passando um por um e vou explicá-los e vou pedir para você acompanhar na Bíblia coisas que eu vou ler, para depois a gente fechar a nossa aula e aí eu respondo perguntas de vocês. Primeiro grande ponto. Isso é muito importante você entender. Na Escritura, dons de línguas sempre diz respeito a um idioma, não a palavras estáticas. Palavras estáticas, você entende o que eu quero dizer, são sílabas ininteligíveis. Por que é importante eu começar com esse ponto? Presta atenção. Em Atos capítulo 2, que é a descida do Espírito Santo, o evento chamado de Pentecostes, acontece algo extraordinário. As pessoas começam a falar em línguas e gente de outros povos entendem.
Eles estão entendendo que algo está sendo dito sobre as maravilhas de Deus na língua deles. Então, por quê? Presta atenção, por que isso está acontecendo? Deus não está só mostrando o seu poder, você tem que prestar atenção agora, presta atenção, isso aqui é muito legal. Deus está revertendo uma maldição que começou no capítulo 11 de Gênesis, a chamada Torre de Babel. Em Babel, Deus confundiu as línguas, porque os homens estavam se unindo para se tornarem tão grandes quanto Deus. Aí Deus confunde as línguas e eles não conseguem continuar a obra grandiosa deles. O que Deus está fazendo em Pentecostes? Ele está revertendo, ele está unindo povos agora, tornando possível que gente de toda tribo, povo, língua e nação façam parte da mesma família. É isso que era o propósito de línguas no primeiro momento. Era unificar os povos diferentes, era fazer com que pessoas de outros idiomas conseguissem ouvir a mesma verdade. Então, é importante que você entenda que quando a Bíblia fala de dons de línguas, ela não está falando de alguma coisa indecifrável, mas estava falando de idiomas que eram ditos para que pessoas estrangeiras ouvissem as verdades de Deus na língua delas. Aí você diz assim, pastor, mas eu ouvi falar que as pessoas falam línguas dos anjos, está em 1 Coríntios 13, 1. Fala assim, ainda que eu fale a língua dos anjos, está lá, você pode olhar na sua Bíblia. As pessoas não podem falar a língua dos anjos? E eu costumo dizer assim, primeiro, tem um entendimento muito equivocado aqui. Porque anjo não tem prega vocal, não emite som. E quando ele falou com os homens, ele sempre falou na língua dos homens. Então ninguém sabe que língua dos anjos é essa. Por que Paulo usa a ideia, ainda que eu fale na língua dos anjos? Ele está usando de exageros intencionais, aquilo que a gente chama em língua portuguesa de hipérbole. Ele fala, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu conheça todas as ciências, ninguém conhece todas as ciências, ainda que eu remova montanhas, eu nunca vi ninguém fazer isso. Ele está usando exageros intencionais para dizer, olha, o seu dom pode ser até o mais espetacular, mas se você não tiver amor, de nada vale. Paulo então não está dizendo que tem língua de anjos, ele está dizendo que alguém que alega falar uma coisa extraordinária, não tem condições, ele está fazendo o que a gente chama de exagero intencional. Então é importante que as pessoas não se defendam, porque frequentemente quando eu ensino isso, de que dom de línguas tem a ver com idioma, alguns se defendem dizendo, não, mas eu falo a língua dos anjos. Por isso que você não entende, por isso que ninguém entende. Mas biblicamente isso não tem sustentação, você não precisa comunicar o evangelho aos anjos, Deus não enviou você para falar aos anjos. Deus enviou você para falar para pessoas, gente, ser humano. Então você não tem que falar a língua dos anjos. Você tem que falar línguas dos homens. Por isso que Paulo está explicando a ideia de que quem comunica tem que ser compreendido pelos homens. Em 1 Coríntios 14, 21, dá uma olhada, esse texto a gente leu. Paulo está citando um texto de Isaías 28. E ele fala assim, na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Dá uma olhada lá em Isaías 28, você vai ver que é o mesmo texto. Isaías 28, verso 11 e 12. Fala assim, ó. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha, você já ouviu língua estranha, mas estranha não é esquisita, é estrangeira, é isso que é estranha. Por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, este é o descanso, dá descanso alcançado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então, quando Paulo está citando Isaías, ele está dizendo assim, Deus comunicou algo a vocês, eu vou explicar daqui a pouco o que Deus comunicou, por intermédio de um outro idioma. Então a primeira lição importante é que quando a gente fala de dons de línguas, e muitas pessoas hoje gostam de dizer que tem esse dom, principalmente aqueles que são ensinados num contexto carismático, eles dizem, não, eu falo uma língua que ninguém conhece, mas Deus sabe. Não tem propósito isso. Biblicamente, esses dons foram dados para a edificação de outras pessoas. Sempre foram para a edificação de outras pessoas, portanto, tem que ser um idioma falado a pessoas, a outros homens e mulheres. Esse é o primeira grande lição. Segunda grande lição, como é dom, não é para todo cristão. Sabe aquela ideia de você ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas?
Essa é uma distorção que o movimento pentecostal acabou fazendo, achando que todo aquele que é batizado com o Espírito tinha que manifestar isso, esquecendo de que dom é dado a uns e não a outros. Paulo, inclusive, mostra que não era falado por todos. Por exemplo, 1 Coríntios 14:5, que a gente leu, diz assim, ó: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Paulo não está aqui trazendo uma ordem. Ele não fala assim, ó, seria bom que todo mundo falasse. Não é isso que ele está dizendo. O que ele quer dizer, ó, seria ótimo se todo mundo tivesse todos os dons. Mas é óbvio que não. Quando ele diz eu quisera, seria muito bom se todo mundo tivesse essas habilidades. Mas nem todo mundo tem. Ele está trazendo uma constatação. Nem todo mundo fala em línguas. Inclusive, ele diz isso lá no capítulo 12, versículo 30. Olha lá. Tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? E essas são perguntas retóricas. A resposta é óbvia. Não. Falam todos em línguas? Não. Interpretam? Não. Não é para ser assim. O Espírito concede soberanamente. Portanto, presta atenção. Quando as pessoas ensinam que esse dom tem que estar presente naquele que é batizado com o Espírito Santo, elas estão se esquecendo do que o ensinamento paulino é de que isso alguns tinham e outros não tinham. Portanto, não deve ser uma exigência ou uma expectativa de que toda pessoa consagrada consiga fazer. Pelo contrário. Aí, as pessoas que apelam para essa ideia de que tem que ser na vida de todo crente, eles olham para as ocorrências no livro de Atos dos Apóstolos. Lá diz que o Espírito desceu no capítulo 2 e eles falaram em línguas. No capítulo 10, os samaritanos também. No capítulo 19, os gentios também falaram em línguas. E aí, como acontece mais de uma vez, eles dizem, então eu estou entendendo que isso aí é uma norma. Só que entender que isso é uma norma é perder de vista o que está acontecendo em Atos. Quero explicar uma coisa legal de Atos. Atos começa assim, capítulo 1, versículo 8, tem um dos versos de Atos mais conhecidos seus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Presta atenção, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Você percebeu que está crescendo? Onde é que começa o livro de Atos? Em Jerusalém. Onde é que ele termina? Em Roma. A história começa em Jerusalém. No capítulo 8 vai para Samaria. Atinge a Judeia, vai para Samaria. E depois Paulo começa a pregar em Éfeso, Corinto, em lugar assim. Em outros cantos da terra. Portanto, o que está acontecendo no livro de Atos é uma demonstração de que o Espírito Santo não veio só para um povo. Ele veio para abençoar todo tipo de povo. É por isso que o Espírito Santo desce sobre diferentes grupos de pessoas. Ele desce sobre judeus e judeus falam em línguas. Ele desce sobre os simpatizantes, os chamados tementes a Deus. E eles falam em línguas também. Era o prosélito. É aquele que não era nascido em Judá e eles mas se tornaram de costumes judeus, como o caso de Cornélio e a sua casa. Falam em línguas. Depois no capítulo 19, gentios, gente de costume grego, são batizados e falam em línguas. Por quê? Porque o Espírito Santo está demonstrando que o seu poder é universal. Ele não veio só para judeus, ele não veio trazer uma bênção de judeus que não seja própria de outros. Inclusive, essa é uma das questões questionadas lá em Atos 10. Eu não sei se você lembra dessa história, mas a história acontece mais ou menos assim. Pedro é chamado para ir para a casa de Cornélio, ele vai, prega, as pessoas creem, o Espírito Santo desce sobre eles, eles profetizam, falam em línguas. Aí Pedro fala assim, tem que batizar esse povo, né? Eles creram, tem que ser batizados. E aí os judeus começam a olhar e falam assim, mas como assim, vocês receberam a mesma bênção que a gente? Ele falou, mas o que eu vou fazer? Receberam aí. Por que está acontecendo isso naquela época? O judeu estava acostumado a pensar que ele era um grupo especial. Ele era o povo escolhido, querido, especial de Deus. E Deus foi mostrar para os judeus que os outros povos também estavam no coração de Deus. E é por isso que, propositalmente, ele faz com que os outros povos recebam as mesmas dádivas. Então, Atos 2, acontece também no capítulo 8, mas lá não tem línguas, 10, 19... eles não são prova de que línguas é algo para todo mundo, mas de que o Espírito Santo estava trazendo poder sobre todos os grupos, todos os povos, todas as etnias. Essa é a ideia. Terceiro ponto importante sobre dom de línguas.
Dom de línguas não era para ser para edificação própria. Por que eu digo isso? Porque algumas pessoas usam 1 Coríntios 14, verso 2 e 4, para dizer assim, olha, quando ninguém pode interpretar, mas eu falo sozinho em casa, eu e Deus. Olha lá o versículo 2 e o 4 do capítulo 14. Pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Verso 4, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Aí ele fala assim, ó pastor, eu tenho o dom, tá? Vocês não concordam na igreja, mas eu tenho, então eu falo lá com eu e Deus, lá no quarto, quando estou fazendo a minha devocional. E eu quero que você entenda o seguinte, Paulo não está dizendo que isso é bom. Paulo está criticando esse tipo de atitude. Por que eu digo isso? Com toda certeza. Ele está sendo irônico para com quem diz que tem o dom para si. Porque dom nunca foi dado para si. Prova disso é que no capítulo 12, verso 7, que eu coloquei aí no slide, capítulo 12, verso 7, olha o que ele fala. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. E o proveito diz respeito a outros. Uma das coisas mais impressionantes para mim foi ter percebido que quando Paulo fala de que quem fala em línguas edifica a si mesmo, na verdade, ele está tratando num capítulo de comunidade. O apóstolo estava tratando da igreja reunida para adoração. Pega a sua Bíblia, veja os versos que eu estou citando aí, verso 6. Fala assim, agora porém irmãos, se eu for ter convosco, a ideia de eles estão reunidos. Olha o 16 e 17. E se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém? Quer dizer, tem alguém junto reunido que precisa dizer amém. Verso 17 também coloca isso. Olha o verso 23. Se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas. O contexto do capítulo inteirinho diz respeito à igreja reunida. Olha o verso 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação e esse língua e assim por diante. Então, Paulo não está tratando da possibilidade de você usar o dom para si. Então, as pessoas que querem defender o uso do dom para ela mesma, não está entendendo o propósito de Paulo. Paulo está sendo irônico. Presta atenção, eu quero mostrar isso para você, talvez você veja isso com mais clareza no versículo 14 e 15 do capítulo 14. Olha só como Paulo usa de ironia. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ele está dizendo assim, alguns dos de Corinto diziam que quando orava em línguas, ele não estava entendendo, a mente dele estava assim, desconectada das coisas, mas ele sentia que o espírito dele estava próximo de Deus, tendo um momento especial com Deus. Aí olha como ele responde, que farei pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Não adianta eu dizer que eu estou orando com o espírito, meu espírito está orando, ainda que minha mente não esteja entendendo. Ele está repreendendo isso. Porque quando ele fala, o que eu falo fazer? Ele fala, eu tenho que orar com a mente e com o espírito. Paulo sempre foi um defensor de compreensão, de apresentar-se diante de Deus com culto racional, com ordem, com entendimento. Ele foi um apóstolo que era essencialmente mestre. Ele nunca poderia defender a ideia de você orar em espírito e não orar com a mente, de você não entender as coisas. Então ele sempre foi contrário a isso. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que no decorrer do capítulo, ele não está recomendando algumas atitudes, ele está criticando atitudes. Ele está dizendo, se você age assim, você está errado, você não entendeu o propósito de dons. Ele não foi dado para você. Ele sempre tem que visar o proveito, a edificação de outro. Paulo está falando de igreja sempre reunida, o contexto é de igreja reunida. Portanto, quem usa esse argumento não entendeu o tom com o qual Paulo fala essas coisas. Não compreendeu. Paulo não está defendendo edificação própria. Último ponto. Esse aqui é um que é menos conhecido da maioria de vocês. Línguas foi um sinal de juízo para o Israel incrédulo. Presta atenção, versículos 21 e 22, que a gente leu há pouco. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Olha só que Deus está falando mediante outras línguas, e as pessoas que ouvem não estão dando atenção para o que Deus está falando. Aí ele aplica, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, tem para os crentes. A ideia de sinal para os incrédulos, o que Paulo quer dizer aqui?
Paulo quer dizer que Deus estava trazendo uma maldição sobre Israel, quando outros povos, falando outras línguas, estavam falando das verdades de Deus. Agora deixa eu explicar isso melhor, que talvez você esteja ainda meio confuso. Eu falei que Paulo cita Isaías 28, lembra? A gente leu Isaías 28 há pouco? Isaías 28 não inventou isso. Deus não deu essa palavra só para ele. Ele está citando uma coisa que Deus disse que ia fazer lá atrás com Moisés. Então eu vou pedir para você abrir em Deuteronômio 28. E escuta o que eu vou explicar agora, porque eu vou explicar a história de Israel rapidinho, para você entender essa questão de línguas. Deuteronômio 28. Esse é um capítulo importante, porque ele traz as bênçãos e as maldições do povo de Israel, cumprir ou não cumprir a lei de Deus, o pacto que Deus havia feito por intermédio de Moisés. Olha só, dos versículos 1 até o 15, você pode ver na sua Bíblia, deve estar alguma coisa relacionada às bênçãos. Bênçãos decorrentes da obediência, as bênçãos de você obedecer. Isso é do 1 até o 15, perdão, do 1 até o 14. A partir do 15, são os castigos da desobediência. Pode ver na sua Bíblia aí que está falando dos castigos. Se o povo de Deus não fosse fiel a Deus, o que Deus traria? Deus traria castigo sobre o povo, Deus disciplinaria o povo. E olha o que diz no versículo 49 e 50, que é um dos castigos. 49 e 50. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. O que Moisés está dizendo? Moisés está dizendo que se o povo não fosse fiel a Deus, Deus traria alguém de fora, que destruiria a terra. E o fato deles falarem numa língua que eles não entendem, remeteria a essa promessa de castigo, a essa palavra de castigo. Então, Isaías pega essa parte de Moisés e fala assim, Deus está fazendo isso com vocês. E de fato ele fez, porque algum tempo depois de Isaías, o que aconteceu? Nabucodonosor e a Babilônia invadiram Israel, e línguas estranhas passaram a ser faladas lá dentro. Então, naquela época, o cativeiro que veio sobre Judá, isso aconteceu também no Reino do Norte, Israel, depois aconteceu no Reino do Sul, Judá, foi castigo de Deus. Então, línguas estranhas naquela época era sinônimo de que Deus deixou outros povos tomar conta da nossa terra, porque a gente desobedeceu o Senhor. Aí o que Paulo faz? Paulo pega esse ensinamento e diz assim, sabe por que línguas vieram? Línguas vieram para ser um lembrete para Israel, que Israel não ouviu o Filho de Deus. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E é por isso que Paulo se torna apóstolo para os gentios. Porque a ida de Paulo para outros povos é porque o povo escolhido de Deus tinha desprezado Deus. Então qual foi o propósito de línguas lá no começo? Era um testemunho para os judeus de que os judeus haviam abandonado o Filho de Deus. Por isso que eu disse para vocês que dons de sinais não são um fim em si mesmo. Eles sempre apontam para outra coisa. E línguas não é diferente. Assim como curas, assim como milagres, esses sinais eles deviam apontar para uma outra lição. E no caso de línguas, eles estavam apontando para a ideia de que Israel havia rejeitado a Deus. Portanto, Pentecostes foi tanto bênção para uns, quanto maldição para outros. Olha que estranho. Pentecostes foi uma evidência de que Deus estava trazendo castigo a um Israel incrédulo. Tanto é que, olha que esquisito, os discípulos são judeus, mas no livro de Atos, eles sofrem mais na mão de outros judeus do que na mão de outros povos. Eles estão sofrendo na mão dos seus compatriotas, porque os seus compatriotas rejeitaram a Jesus, não quiseram a Jesus Cristo. Então, esse último ponto que eu ressaltei é para a gente entender o porquê que Deus deu línguas no passado. Mas as pessoas às vezes não compreendem isso. Elas não olham para esses pontos e começam a achar jeitos de mostrar o espetacular e se encantar com o espetacular, esquecendo de que no passado, dons espetaculares, eles tiveram propósitos. Eles apontaram para outras coisas. Jesus nunca quis ser um curandeiro somente. Nunca quis ser um milagreiro, ele queria que as pessoas ouvissem o que ele tinha a falar. E os apóstolos também. Não foram atrás de fazer cura só para encantar as pessoas, mas para dar testemunho
Tanto é que, quando eles davam testemunho, normalmente eles eram chutados das cidades. Eu ouvi uma vez um pregador dizer uma coisa muito verdade. Diz assim, quando Paulo chegava numa cidade, a primeira coisa que ele procurava era prisão, porque ele sabia que ele ia parar lá à noite. Porque isso acontecia toda vez que ele entrava na cidade. Entrava na cidade, mesmo que fizesse algo espetacular, quando ele falava a mensagem, o que acontecia? As pessoas rejeitavam e muitos o aprisionavam. Os sinais então apontavam para o mensageiro e para a mensagem, mas as pessoas não queriam a mensagem, por mais que ficassem encantados com os sinais. Então é importante que você entenda, nessa aula de hoje, ela é só um resumo, tem mais coisa, então se você tiver dúvidas, levante a sua mão, o pessoal vai distribuir os papeizinhos para você perguntar, mas eu queria que você entendesse o propósito desses dons. Eles foram dados com vista a propósitos específicos, por isso que eles tiveram o seu valor, e Paulo não os despreza. Mas qualquer tentativa de manifestação deles hoje teria que passar por um crivo bíblico tão severo que provavelmente nenhum ou quase nenhum passaria. Porque as pessoas não olham para esses pontos que eu falei, tá? E eu queria que houvesse entendimento da parte de vocês para que nós não sejamos enganados por todo e qualquer vento de doutrina. Ontem nós lemos Efésios 4 e nós dissemos que o texto lá fala que Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Quem tem dom de falar tem que produzir na igreja conhecimento bíblico suficiente para não ser levado por todo vento de doutrina. Essa é a minha obrigação. Essa é a minha obrigação. Deus colocou essa incumbência para mim. Se vocês não estiverem preparados e forem levados para todo vento de doutrina, em alguma medida eu falhei. Por isso que eu estou alertando vocês, para que a gente não seja enganado por coisas que não são verdadeiras, não seguem os padrões bíblicos, tá? Pois bem, vou deixar para você fazer pergunta. Tem alguém que alguém já fez a pergunta? Levante aí o papelzinho para eles recolherem. Aí a gente pode... Traga primeiro então, por favor, Rodrigo. Aí eu já vou respondendo, enquanto isso vocês vão fazendo as outras. E depois de a gente terminar nossas perguntas, aí nós vamos encerrar a escola dominical e estamos liberados para o nosso almoço. Mas eu vou tentar respondê-las rapidamente. Vamos lá. João capítulo 14, verso 12. Aquele que crê em mim, este também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas. Pergunta: dons de milagres e dons de cura está relacionado a este versículo? Comente. Boa pergunta. João 14 é uma demonstração, presta atenção, não de maior qualitativamente, mas quantitativamente. Por exemplo, ninguém bate o milagre de Jesus Cristo de se ressurgir, se ressuscitar, né? Ele não só foi ressuscitado, a Bíblia diz que ele também deu a sua vida e ele toma de volta. Ele tem poder da vida a tal ponto que ele pode se trazer da morte. Olha só Deus mesmo fazer isso. Então, nesse sentido, ninguém, nem os apóstolos e nem outros homens depois, manifestaram coisas que em termos de qualidade sejam mais espetaculares ainda do que a ressurreição de Jesus Cristo. No entanto, os apóstolos tiveram alcance muito maior do que Jesus Cristo. Certa vez, ouvindo alguém ensinar sobre isso, a pessoa falou assim, olha para um evangelista tipo Billy Graham, famoso no século 20. Ele alcançou muito mais pessoas para o Senhor do que Jesus Cristo fez no seu ministério. E Jesus deu essa honra para Billy Graham. Então, ele fez coisas maiores. Ele atingiu mais gente. Os apóstolos foram onde nunca Jesus Cristo foi. Jesus ficou circunscrito a um pedaço de terra pequeno. Paulo fez muito mais coisas. E ele diz, eu sou o menor dos apóstolos, mas Deus fez muito por mim, por meu intermédio. Então, eu entendo que João 14 é uma demonstração de que eles fariam as mesmas coisas e fariam ainda mais espetaculares. Por quê? Porque olha as igrejas reunidas. Jesus Cristo nunca teve um grupo mais do que algumas centenas de pessoas verdadeiramente seguindo Ele. A gente tem igrejas de milhares. Olha que privilégio, que honra. Nesse sentido eu vejo coisas maiores acontecendo. Próxima pergunta. Enquanto isso, levante a sua mão se tiver escrito já e a gente vai recolhendo. Próxima. Pastor, em que consiste a doutrina cessacionista? Como ela se aplica de maneira a não negar os dons do Espírito? Há algum dom que é negado por essa doutrina? Algum dom que tenha cessado em definitivo com base nessa doutrina? Ok. Boa pergunta. Existem posições diferentes quanto a dons espirituais. Existem aqueles que creem na contemporaneidade dos dons,
Eles entendem que todos os dons acontecem hoje da mesma forma. Existem aqueles que são cessacionistas, eles acreditam que todo dom espetacular cessou. Só que eles chamam de espetacular coisas que eu não chamei de espetacular. Por exemplo, para eles profecia é um dom espetacular, esse cessou. Evangelista cessou. Os cessacionistas entendem que não tem mais dons espetaculares. Então eles entendem que também cura, milagre, línguas, tudo isso cessou. E pouca coisa ficou. Eles acreditam que tenham mestres hoje, que acreditam que tenham pessoas que aconselham, que tenham diáconos, mas eles não acreditam em nenhum dos dons espetaculares. E tem um grupo, e agora eu vou falar com cuidado para você não me entender errado. Tem um grupo que parece com o cessacionista, mas não defende exatamente a mesma coisa que o cessacionista. E eu vou dizer para vocês que eu me coloco nesse terceiro grupo. Deixa eu explicar como para você entender. Eu não vejo base bíblica para a gente afirmar categoricamente que Deus não possa mais trazer esses dons espetaculares nunca. Eu não vejo base bíblica para dizer assim, nunca mais ninguém vai falar em línguas, nunca mais ninguém vai operar milagres, nunca mais ninguém vai fazer curas. No entanto, eu acho que o crivo que eu coloquei para algumas dessas coisas é tão difícil que quase nenhum passa. Então eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer que quase tudo, para não dizer tudo, quase tudo que tem esse manifesto de espetacular hoje em dia, eu não dou crédito. Porque eu acho que não passa no crivo da palavra de Deus. Não passa. Então, eu só tenho me colocado nessa posição para dizer que, eu não estou dizendo que não possa acontecer. Porque a Escritura, eu não vejo que ela diga com certeza. Por exemplo, eu até conseguiria ver de maneira extraordinária como Deus poderia usar línguas num campo missionário, em que alguém ouviria no próprio idioma verdades ditas acerca desse Deus espetacular. Deus pode fazer isso, mas eu não vejo que essa seja uma norma e que isso tenha que acontecer abundantemente como acontece no nosso meio. O que eu quero dizer é, existem princípios tão firmes que quando as pessoas me ouvem, elas dizem, então você é cessacionista. Eu digo, não, mas parece. Eu acabo concluindo que muito do que acontece hoje, e eu não teria problema nenhum em dizer que eu não vejo mais isso sendo manifesto, porque eu entendo que cumpriu o seu propósito no passado. Mas o que eu quero dizer, e eu espero que eu tenha sido claro, é que eu não estou afirmando categoricamente que Deus nunca mais pode trazer. É isso que eu quero deixar bem claro, tá? Mas eu mostrei para vocês que teve propósitos no passado e de que não é norma acontecer sempre. Então eu não entendo que tenha que estar acontecendo agora, necessariamente. Não foi assim antes, não tem que ser agora, tá? Ok, próximas perguntas. Vamos lá, para eu tentar responder rapidinho. Se Paulo foi irônico, então por que no verso 5 de 1 Coríntios 14 ele diz que gostaria que todos vos falassem em línguas? Isso também foi ironia? Boa pergunta. Eu disse isso antes, quem fez essa pergunta talvez não tenha prestado atenção. Eu não falei que ele está sendo irônico em falar línguas, ele não despreza o dom de línguas. Presta atenção, ele não despreza o dom de línguas. Ele entende que é dom vindo do Espírito. Quando ele fala que ele gostaria, é que ele está dizendo assim, seria ótimo se todo mundo tivesse todos os dons. Eu gostaria que todos vocês fossem professores de escola dominical também. Eu gostaria que todo mundo pregasse aqui na frente, seria fantástico. Já pensou quanta igreja a gente ia plantar? Se todo mundo fosse ótimo de pregação? Mas não é assim. O que Paulo está tentando expressar é dizendo, ele está dizendo assim, ó, seria muito bom se todos falassem em línguas, mas sabe que seria melhor ainda se todo mundo profetizasse? Esse é o argumento dele. Ele quer dizer, pense na utilidade dos dons, não pense no espetacular. Pense na utilidade dos dons. O que ele está querendo dizer? Seria ótimo se todo mundo pensasse no bem-estar do outro. Então, ele não está sendo irônico, é um desejo dele. Só que ele mostrou claramente que dizer que você exerce para si não combina com o propósito todo de edificação. Segunda pergunta, se em Deuteronômio também é citado ou foi citado como línguas, por que então a NVI usou o termo idioma e não línguas? Pois em Corinto a NVI usa línguas e não idioma. Ok, isso mostra que a NVI ela é uma edição muito interpretativa. Ela, muitas vezes, para tentar facilitar o entendimento do leitor moderno, ela interpreta e coloca alguma coisa. Então, na verdade, isso só mostra que, por vezes, há um desejo de tornar mais simples, mas pode haver inconsistência. Por quê?
Todo comentarista, não estou falando só eu, todo comentarista que estuda 1 Coríntios 14, sabe que Paulo está citando Isaías. E todo mundo que trabalha com Isaías sabe que os profetas se baseavam na lei de Moisés. Eles aplicavam a lei de Moisés para o seu povo. Então eu só fiz essa conexão para você entender que no Antigo Testamento foi sinal de juízo. Paulo usa no mesmo sentido, por isso que ele fala que é sinal para os incrédulos, os judeus incrédulos. Esse é o ponto, tá? Próxima pergunta. Se antes do dom de línguas foi para mostrar a incredulidade de Israel, qual seria o propósito dela hoje? Qual seria o papel do dom de línguas no corpo de Cristo? Boa pergunta. E aí eu disse o seguinte, eu falei que eu não quero defender categoricamente que não vai acontecer mais. Mas se no passado, presta atenção, foi um sinal que trouxe pessoas a Jesus Cristo, porque em Pentecostes, quando outros ouviram das maravilhas de Deus na sua língua, eles foram batizados. Naquele dia foram acrescentados 3.000 pessoas batizadas. Então eu consigo ver que se Deus quiser, na soberania dele, ele poderia usar isso em algum lugar longínquo, com o intento de mostrar o seu poder e a sua glória manifesta naquele idioma. Deus pode fazer isso. Há pessoas que dão testemunho de que isso tem acontecido. Mas o que eu quis que vocês entendessem é que quando eu coloquei lá uma série de quesitos, que são quesitos bíblicos, eu não estou inventando, né? De que tem que ser para edificação dos outros, de que tem que ser o idioma, de que não é para todo mundo, de que era um sinal para os incrédulos. Então, esses 4 pontos, eles podam muita coisa que acontece. Então, a pergunta é, qual seria o propósito hoje? Então, a minha resposta é, se é que Deus vai manifestar, tem que ser uma manifestação para atingir pessoas em lugares longínquos, em outro idioma. Esse é o único que eu consigo ver. Mas a ideia de ser sinal para um Israel incrédulo, eu não consigo mais ver isso acontecendo. Por isso que eu entendo que isso foi para uma época, para um tempo, tá? Foi sinal para Israel incrédulo naquela época. Hoje, se for acontecer, eu entendo que só seria útil nesse sentido de alcançar pessoas de outros povos. Mas nem acho que tem que ser um padrão. Onde Paulo está sendo irônico quando ele afirma no verso 2 do capítulo 14 de Romanos: pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Isto é uma afirmação de Paulo e não uma ironia. Ok, é a sua interpretação, você tem todo o direito de afirmá-la. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando a gente estuda a Escritura, tem que haver uma sagacidade em como a gente lê alguma coisa. Cartas são escritas, às vezes com um tom de braveza, às vezes com um tom mais doce. Se a gente não conseguir interpretar isso, nós vamos perder de vista o sentido da carta. E olha, não pense que Paulo, é difícil eu falar que Paulo foi irônico, mas eu vou falar uma coisa mais forte ainda, até Deus é irônico. Vou contar uma história em que Deus é irônico, para você ouvir isso e você parar para pensar. Quando Deus deu uma ordem para Adão e Eva não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus queria estabelecer um limite. Deus já havia feito o homem imagem e semelhança de Deus, não é? Ele já era reflexo de Deus, ele já espelhava Deus de maneira maravilhosa. Mas o coraçãozinho ambicioso quis lá comer para fazer mais e ser igual a Deus. O que Deus fala? Presta atenção, Deus fala assim: agora que eles conheceram e se tornaram como nós, conhecedor do bem e do mal. Deus não está fazendo uma afirmação, se tornar igual a Deus não é coisa boa ali. Eu quero ser igual a Deus, você tem que ser igual a Deus, mas ali não é uma palavra boa. Então Deus não está falando uma coisa boa, aquela não é uma afirmação, é uma ironia, sabe por quê? Porque Deus está dizendo para eles: vocês já eram reflexo perfeito de mim. O que vocês quiseram mais? Agora vocês se tornaram iguais a mim, conhecedores do bem e do mal? Mas eles são expulsos do jardim e não podem ter mais comunhão com Deus. Então, na verdade, não aconteceu se tornarem iguais a Deus. Deus está usando de ironia. Deus está dizendo: que absurdo, hein? Você já era imagem perfeita, tá? Então a minha questão é que nós não entendemos muitas vezes que por detrás de certos escritos existem tons diferentes. Por isso que eu falei de ironia. Pode escrever a sua pergunta, eu vou continuar aqui, tá? Pastor, sobre dons de línguas, como todos sabemos que Deus age sobrenaturalmente, possui seus mistérios e muita coisa não está
explicado na Bíblia, as pessoas que eu conheço que são verdadeiramente crentes, que falam em línguas esquisitas, está aqui esquisitas, não acho que estão mentindo. O que você diz sobre essas pessoas? Boa pergunta. Eu não estou dizendo que essas pessoas não são crentes. Eu só estou dizendo que, de acordo com o padrão bíblico, elas estão desorientadas. Elas foram encantadas a pensar que isso agrada ao Senhor Deus. Eu também já vi muita gente que ensina, como pastor, com boa intenção, interpretações erradas da Bíblia. Eu conheço muita gente, cara crente, ele quer ensinar a Bíblia, mas ele está mal orientado, ele está ensinando coisas que não são verdadeiras, mas ele está exercendo o dom dele, né? Mas está fazendo bobagem, e eu tenho que chamá-lo, como por exemplo uma vez Priscila chamou Áquila e falou assim, deixa eu ensinar umas coisinhas para você. Priscila e Áquila chamaram Apolo para ensinar umas coisinhas para Apolo. Por quê? Porque Apolo ainda não tinha aprendido tudo que Priscila e Áquila haviam aprendido. Então lá em Atos 18, eles chamam para ajudá-lo a entender algumas coisas. E eu vejo que isso pode acontecer. Então meu juízo não é dizer que alguém é crente ou não é crente, que fique bem claro, mas de que pessoas são mal orientadas, elas precisam de ouvir a Escritura e aprender com a Escritura. E a Escritura tem que ser padrão para o exercício de todo e qualquer serviço. Dirias que um poliglota tem dom de língua? Não. Poliglota é alguém que aprende. Esses dons são sobrenaturais. Dom de línguas, no meu entendimento, era algo soberanamente dado pelo Espírito. Como eu distinguiria quando falar em línguas é uma operação de demônios? Às vezes essa distinção requer discernimento de muito tempo. De ponderar, de olhar, Paulo, por exemplo, uma vez viu uma moça que adivinhava. E ele ficou dias analisando a moça. Até que ele viu que ela tinha espírito de adivinhação e ele expeliu aquele demônio. Então, ele teve discernimento, mas ele perscrutou, ele analisou, ele olhou com cuidado. Em certo trecho dos evangelhos, Jesus menciona uma condição de castidade que era apenas para quem era dado tal condição. A castidade é um dom, conforme esse trecho das Escrituras? Ótima pergunta. Lá em 1 Coríntios 7, se eu não me engano, fala de dom no sentido de ser concedido esse privilégio. Então não é dom espiritual como a gente está acostumado a entender. A palavra dom ela é usada, por exemplo, para o Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi dado e a Bíblia fala que ele é um dom. Tá? Mas não é um dom espiritual que uns têm e outros não. Quem é cristão tem o Espírito Santo. Então recebeu essa dádiva de Deus. Naquele texto fala que ser um eunuco, né, ser uma pessoa casta, é uma dádiva de Deus. Por que é uma dádiva? É interessante a gente entender isso. Na nossa cultura a gente está tão acostumado à ideia de que o bom é casar, de que o negócio é você casar, que enquanto você não casou você está encalhado. E a gente trata as pessoas desse jeito, que a gente se esquece que no mesmo capítulo que Paulo fala que ser casto é dom, ele fala assim, quem se casa, cuida das coisas de Deus e das coisas do seu marido ou esposa. Quem não se casa, serve desimpedidamente ao Senhor. Paulo diz que é privilégio, a gente não olha assim. Por isso que é um dom. Dons de línguas. Foram um sinal, cessaram, precisamos dele hoje, para quê? Bem, eu já respondi isso. Dom de língua hoje em dia já cessou, se sim, ok, acho que eu já falei. Gente, é o seguinte, é 1 hora, e aqui línguas então vai até 4h30, 5 horas se eu deixar. Então eu vou cessar as línguas, inclusive as minhas, vou parar de falar, vou orar, e depois se tiver mais dúvida, venha conversar comigo, terei alegria em conversar contigo, nós vamos ter nosso almoço. Então antes, acho que o reverendo Jailson vai dar algum aviso. Então, por favor, venha à frente. Eu vou só fazer uma oração para a gente terminar nossa aula. E depois você está liberado, tendo ouvido o aviso do pastor Jailson, está liberado. Vamos orar? Senhor Deus, te damos graças pela oportunidade de ouvir tua palavra. Há certas coisas que são difíceis de estudar, Senhor. E nós pedimos a tua orientação. Teu Espírito nos conduza à tua verdade. E que nós tenhamos a coragem de crer aquilo que a tua palavra nos ensina. Mesmo que isso exija mudança de pensamento, mesmo que isso exija reformulação do nosso entendimento. Dá que sejamos sábios intérpretes da mesma. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.